Olá pessoal, professora Thalita falando com vocês. Hoje nós vamos falar da camada de ozônio. Nós falamos outro dia, do efeito estufa, da importância do efeito estufa e a problemática que é o aumento do efeito estufa. Camada de ozônio, primeiro o que ela é? Ela é formada por esse gás chamado ozônio em uma maior quantidade em uma determinada região da nossa atmosfera. Aqui, ó, tá vendo? Nessa região aqui é onde ficam concentradas maior quantidade desse gás ozônio e aí chamado de camada de ozônio. Por que ela é importante? A camada de ozônio, pessoal, ela bloqueia a entrada de raios ultravioletas do Sol. São os raios nocivos do Sol, olha só. Aqui na imagem, aqui ela está bloqueando, aqui está entrando uma pequena quantidade e aqui está entrando os raios que não são tão nocivos e que são importantes do Sol para a gente, certo? Então, a camada de ozônio, ela é um bloqueio, como se fosse um protetor solar. Nós não usamos protetor solar quando a gente vai no Sol, justamente para impedir que esses raios nocivos prejudiquem a nossa pele. Então, a camada de ozônio seria essa proteção natural que o nosso planeta tem, certo? E importantíssimo, gente, certo? Para diminuição da entrada dos raios ultravioletas no Sol. Quais são as consequências, pessoal, desses raios? Se esses raios chegarem até o planeta Terra, até o solo, em grande quantidade. Nos seres humanos, ele causa mutação nas células da pele, podendo levar aos cânceres de pele. Eles também podem afetar a nossa visão, levando à cegueira, porque esses raios eles podem queimar a nossa retina. E também pode causar um enfraquecimento do nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa. E no meio ambiente? Para as plantas, ele afeta na diminuição da taxa de crescimento das plantas, com isso interferindo na quantidade de fotossíntese realizadas pelas plantas. Uma menor taxa de fotossíntese é prejudicial e muito para todos os ambientes da Terra. Outro problema é que ele também afeta os fitoplânctons do mar. São pequenos seres vivos que vivem nas águas dos mares, e afetando, diminui a sua produtividade e altera todo o funcionamento das cadeias alimentares dos ambientes aquáticos. Então, a excesso de raio ultravioleta ele é extremamente prejudicial para o ser humano e para os outros seres vivos. Mas por que a gente ouve falar, então, em destruição da camada de ozônio, buraco na camada de ozônio? Vamos primeiro entender o que é buraco na camada de ozônio. Na verdade, o buraco é como se fosse numa determinada região aqui, a quantidade desse gás ozônio fosse menor, ele ficasse rarefeito, O que é rarefeito? Ele ficasse em quantidade rara, Em pouca quantidade. Mas o que leva a esse rarefeito, essa destruição da camada de ozônio? Principalmente a poluição, mas principalmente um grupo de gases chamado CFC, clorofluorcarbonos. Esses gases, quando eles eliminados na atmosfera, eles sobem até a camada de ozônio, reagindo quimicamente com o ozônio e acabando destruindo essa molécula de ozônio. O ozônio é uma molécula O3. Quando ocorre uma reação com esses gases, ocorre uma quebra dessa molécula e ela se transforma em O2, que é o oxigênio que nós respiramos, e o elemento químico oxigênio sozinho, certo? Então quebra a molécula de ozônio, perde o efeito de barreira, de proteção contra os raios ultravioletas. Esses CFCs, durante muito tempo, eles foram usados em refrigeradores, como geladeira, freezer, como um gás que ajudava na refrigeração. Nos aparelhos de ar-condicionado também, e também em aerosóis, que é aqueles sprays,
que é o spray de veneno, ou spray com desodorante, spray de tinta, certo? Hoje em dia eles foram trocados por outros gases menos nocivos e que não destroem a camada de ozônio. Em 1997, nós tivemos um acordo chamado Protocolo de Montreal, 1987, desculpa, falei errado. Chamado Protocolo de Montreal. O que foi o Protocolo de Montreal, pessoal? Foi um acordo internacional entre 197 países que se comprometeram até 2020, o ano que nós estamos, em diminuir o uso desses gases CFCs. Isso já vem acontecendo, tanto que a gente já teve uma melhora na questão da camada de ozônio. Mas, em estudos, eles preveem que até 2065, se continuasse, todo mundo continuar trabalhando no que assinou no protocolo, a camada de ozônio volte a estar como ela era antes, lá na década de 80, e pouco antes disso até, certo? Esse protocolo foi considerado um dos mais bem-sucedidos protocolos ambientais, porque um número maior de países assinaram e acordaram em diminuir o uso dos CFCs e na prevenção e proteção da camada de ozônio. Vamos lá, fechando então. Camada de ozônio, formada pelo gás ozônio, importantíssimo porque ela forma uma barreira contra os raios nocivos do Sol, os raios ultravioletas. Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço para vocês, pessoal. Até mais!